Olá, transcendente! No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto em que eu vejo muitas pessoas perdidas, tanto no dia a dia, nos meus atendimentos, né? As pessoas dizem que começaram nesse processo de despertar, de autoconhecimento, entenderam que tinha alguma coisa errada, porém, de uma certa forma, elas não sabem por onde começar. É muita gente falando ao mesmo tempo, tem muitas informações, muitas pessoas, muitos gurus na internet, e você fica, o que eu faço? Eu faço oração de São Miguel? Eu faço a limpeza com Ho'oponopono? O que eu faço para começar um processo de autoconhecimento? E nesse vídeo eu vou esclarecer para você os primeiros passos. Se você está no começo ou se você está no caminho, mas você não está conseguindo se identificar, entender, saber se está fazendo certo, fica até o final desse vídeo que você vai entender melhor, tá bom? Então, se você já gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, manda para um amigo, manda nos seus grupos que você participa, pessoas que você compartilha esse tipo de conteúdo, para sua família, alguém que está precisando ouvir isso, alguém que está se sentindo perdido dessa forma, certo? E para ajudar o canal também, tá bom? E você já deixa um comentário aqui para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Se você quer ajudar o mundo de alguma forma, quer ajudar alguém de alguma forma, uma das formas é você fazer isso, assistir um vídeo. Se você gostou, compartilha, dá uma curtida para ajudar aquela pessoa que fez aquele vídeo a ajudar outras pessoas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos pro tema do vídeo, que é por onde começar no autoconhecimento. Bom, lembrando que tudo que eu disser aqui não é nada além do que eu já não fiz, tá? Não é alguém que me disse, não é alguém que falou que funcionava e eu só copiei e vou passar para vocês. Isso são anos de experiência, anos de estudos e prática também para que eu possa vir aqui passar com responsabilidade esse conteúdo, tá? Então, quando eu comecei nesse processo de despertar, quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento, eu estava com uma depressão, ansiedade e síndrome do pânico, tudo junto. E então eu despertei depois de tanto sofrer que tinha alguma coisa errada. Então, quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento, qual a dica que eu te dou? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para toda a sua vida, identificar o que você está fazendo que está te levando para esse lugar, para esse caminho. Porque se você começou um processo de autoconhecimento, é porque a sua vida de alguma forma não estava legal. Não estava da forma com que você queria, você não estava feliz, você estava sofrendo de alguma forma. E sabendo que todo o sofrimento que nós atraímos para nós tem a ver com a nossa vibração e com o que a gente emana para o universo, a primeira coisa que você tem que fazer é parar e analisar. Como eu estou criando isso? Como eu estou criando essa realidade? Parar de assistir, ouvir, fazer e dizer tudo de negativo, tudo que esteja te atrapalhando de alguma forma nesse processo. Por exemplo, eu quando comecei no processo, a primeira coisa que eu cortei foi TV, tá? Aqui onde eu moro, não sei aí, mas acredito que seja também assim como aí onde você mora. Ao meio-dia tem um programa policial passando na TV, morte, um monte de coisa. E quando não são novelas, aí filmes e tudo isso enchendo a nossa mente. Aí tem as redes sociais, tem tudo isso, né? Na época, no meu caso, as redes sociais não eram tão fortes assim como é hoje, mas tinha já, né? Já tinha o vício nas redes sociais. Então, o que foi que eu parei de fazer? Primeira coisa, eu parei de alimentar, eu identifiquei, eu peguei a responsabilidade, você não deve se culpar, mas você deve assumir a responsabilidade. O que eu preciso fazer no começo do processo para começar a me libertar disso? Cortar todas as coisas negativas da sua vida, como, por exemplo, o que você assiste. Se você tem costume de assistir programas de polícia, programa de crime, programa de várias coisas que são de uma certa forma negativas, trazem emoções negativas, por mais que você acredite que não, por mais que você acredite que aquilo não está reverberando na sua vida, você acha que aquilo não vai fazer diferença, porque você é forte, porque você é isso, porque você é aquilo, mas saiba, se você for humano e a sua mente funcionar igual a mente de um humano, pode ter certeza que essas coisas estão influenciando a sua vida até hoje. Assim como filmes de terror, filmes de ação, né, filmes de violência, tudo isso influencia no seu despertar
influencia para que a sua mente traga mais daquilo que você está assistindo, que você está ouvindo. Outra coisa que você precisa parar de fazer, ou precisa parar para analisar, as músicas que você ouve. Qual o tipo qual é a forma que você está alimentando a sua mente? Como é a forma que você está alimentando os seus ouvidos? O que está entrando pelo seu ouvido? O que você está mais ouvindo? Quais são os tipos de música, estilos musicais, as letras dessa música? São letras fortalecedoras? São letras encorajadoras? Ou são letras de sofrimento? Letras de raiva, ódio, rancor? Tudo que você escuta reverbera na sua vida e reprograma a sua mente. Eu, como hipnoterapeuta, eu sei exatamente como funciona a mente, como que uma informação pode ser colocada na mente, e eu digo categoricamente, com toda a certeza do mundo, uma música influencia diretamente na sua vida. Se você é uma pessoa que escuta muito sofrência, muita melancolia, muita música de tristeza, pode prestar atenção, que ao seu redor é melancolia, tristeza, é traição, é enganação, é tudo isso. É muito raro alguém que só escute esse tipo de música sofredora e tenha uma vida tranquila. Muito raro, não é compatível, não tem como. É lei universal, é incompatível. Tá? Então você começa a cortar esse tipo de coisa da sua vida, é a primeira ação que você tem que fazer. O que você come, você tem que começar a prestar atenção também, se você está comendo muita porcaria. Não é para você, vou pagar um nutricionista agora para comer melhor. Não, mas prestar atenção como você está comendo, como você está se alimentando. E as coisas que você anda falando também. Sim, as coisas que você fala reprogramam a sua mente. Colocam um chip na sua mente com uma programação específica. Então, se você é uma pessoa que se pragueja, uma pessoa que reclama, uma pessoa que está toda hora com raiva, toda hora estressada, você está programando a sua mente com isso. Então, se você está no processo de autoconhecimento, primeiro, fica até o final, tá? Que você vai entender bem direitinho. Já pega caneta e papel e anota tudo que eu estou dizendo aqui. Vai por mim. Não precisa acreditar em mim, só faça. Então, vamos lá, recapitular. Mudar o que você assiste. Mônica, mas e agora eu vou assistir o quê? Agora você vai transferir a atenção que você dava para a TV, para as novelas e tudo mais, para um livro, um conhecimento, um vídeo como esse, por exemplo. Algo que vai expandir a sua consciência. E não algo que não vai colocar nada na sua mente a não ser lixo. Músicas, comece a ouvir músicas fortalecedoras. Por exemplo, no grupo gratuito que eu tenho, eu mando sempre um link de uma playlist que está aqui no YouTube, que é a minha playlist que eu escuto quando eu quero aumentar a minha vibração. Lá você não vai escutar sofrência, você não vai ver música de sofrimento. São músicas, se você quer saber como é o exemplo de música fortalecedora, tem nessa playlist. Você pode procurar aqui no canal, ou você pode entrar no link gratuito que tem aqui na descrição do vídeo para entrar no grupo. Nesse grupo você vai conhecer vários transcendentes que estão no mesmo caminho que você. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém mais avançado do que ninguém, tá todo mundo no processo. Lá as pessoas compartilham conteúdos, vídeos, e-books, muita coisa legal, você vai amar se você estiver nesse processo. Então é só entrar aqui no grupo gratuito que você vai direto para esse grupo e é só pedir, galera, manda aí para mim, por favor, a playlist de músicas fortalecedoras que a Mônica disse para aumentar a vibração, que se eu não mandar, alguém com certeza vai mandar, tá bom? E mude também, comece a parar de se praguejar. Comece a parar de falar coisas negativas. Por quê? Porque pela lei universal da vibração, pela lei universal da lei da atração, lei de causa e efeito, você vai atrair para você tudo aquilo que você emana. Então, se você continua falando coisas negativas, coisas reclamações, todo esse marasmo, você vai continuar atraindo essa vida. Não adianta você entrar no processo de autoconhecimento fazendo tudo isso, tá? Então, o primeiro passo é cuidado com o que você alimenta o seu corpo, seja a mente, seja o ouvido, seja o corpo, com as palavras, tudo é alimento. Primeiro tópico, alimento, cuidado, tá? Segundo, o que eu preciso fazer, Mônica? Agora eu entendi. Eu cortei da minha vida todas essas coisas que não me traziam nada de bom. Parei de assistir novela, parei de assistir essa besteirada toda, essa coisa toda que influencia a nossa mente, que nos faz deixar viciados. Parei de diminuir mais as redes sociais, parei com esse vício. Agora o que eu vou fazer? Agora, o segundo passo no processo de autoconhecimento é você entender as suas sombras. Entender, Mônica, o que são sombras? Eu dei um vídeo, eu não vou explicar aqui o que são sombras.
Mas eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards. Eu vou deixar nos cards um vídeo sobre sombras para você, depois desse vídeo, entender o que são sombras para você começar a limpar, tá certo? Mas o que são as suas sombras, né? São as coisas que você precisa melhorar. Por exemplo, inveja, raiva, ódio, rancor. É aí onde começa o processo do perdão, tá? Você vai ter que identificar essas sombras. Todos os problemas que você tem. Vamos supor, Mônica, a minha vida inteira não tá boa. Em nenhum aspecto, nem no meu relacionamento, nem no meu dinheiro, nada. Na minha carreira, principalmente, não tem nenhum aspecto da minha vida bom. Então, você já sabe que tem várias sombras em todos esses aspectos. E aí você vai começar a anotar todas as suas sombras. Todas as questões negativas que você tem, que você acha que pode melhorar. Por exemplo, Mônica, eu sinto que eu tenho inveja do meu irmão, porque ele tem uma coisa que eu não tenho. Você já anota tudo isso, tudo é sombra. Sombra são todas aquelas características ruins que você tem, chatas, né, egoístas, que podem prejudicar tanto a você quanto as outras pessoas, mas que você não identificava antes. Sabe aquela pessoa, às vezes, que ela é raivosa, às vezes ela é triste, às vezes ela é invejosa, mas ela não reconhece? Você tá vendo na cara dela, você tá vendo nas atitudes dela, mas ela não quer reconhecer isso. Ela tá botando uma sombra para debaixo do tapete. Então, se você está nesse processo de autoconhecimento, você vai precisar liberar essas sombras. Porque só assim você vai conseguir subindo os degraus, tá? Porque o processo de autoconhecimento são vários degraus. Então, você tem que aprender a subir esses degraus. Passando, é como se fosse uma cebola. Imagina que o processo de autoconhecimento é uma cebola. Você vai tirando a casca, aí depois você tira uma camada, mais outra, até chegar no final, tá bom? Então, o segundo passo é esse. Saber que você tem sombras e identificá-las. Saber que você tem. Quais são seus programas sabotadores? Quais são suas crenças limitantes? Você precisa identificar. Você não pode mais passar despercebido. Você tem que estar consciente para saber cada parte sua que precisa melhorar. Cada coisa na sua vida que precisa melhorar. Cada característica sua que você precisa melhorar. Quais os tabus, os preconceitos, a zona de conforto. Tudo isso que você tem na sua vida, você precisa identificar e melhorar. Segundo passo, né? Identificar as sombras, reconhecer que tem as sombras, que você, como qualquer outro ser humano, tem as sombras por conta da lei da polaridade, que são outros vídeos que você também pode ver, vou deixar aqui nos cards, para você ver lá as leis universais do Kybalion, e aí você vai entender o que eu estou falando aqui, depois desse vídeo, tá? E aí, depois que você entende, Mônica, pronto, já parei de assistir TV, parei de assistir a besteirada, já entendi que eu não sou um ser, né? Eu tenho minhas questões para resolver. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Eu já identifiquei algumas, não sei se todas, mas já identifiquei algumas. Agora, qual é o próximo passo? Limpeza. A limpeza de toda essa lixarada, de todos esses programas sabotadores que foram instalados na sua mente. De tudo isso que, de uma certa forma, está reverberando na sua vida e criando sofrimento. Criando escassez, criando um relacionamento que você não quer, criando um trabalho que você não quer. Então, tudo isso agora vai ter que ser limpo. Você vai ter que ressignificar. Aqui é onde entra a parte de ressignificação de traumas. Mônica, o que é ressignificação de traumas? Vamos supor que você sofreu na infância um abuso. E aí você, de uma certa forma, ficou ali limitado por conta disso. Isso reverbera na sua vida até hoje. Você tem ódio da pessoa que te abusou, você tem... Enfim. É aqui nesse processo que eu chamo que é a parte estreita do negócio. É aqui nesse momento onde você começa a ter que liberar perdão por cima de perdão. É aqui onde você tem que começar a limpar suas questões com pai, com mãe, com irmão, com namorado, com marido, com filho, com tudo isso. Todas as mágoas que você tem, é aqui que você limpa. Você só passa para o outro degrau depois que você limpar toda essa sujeirada. Como que eu faço essa limpeza? Bom, como eu disse, né? Você vai ter que passar por processos de perdão. São vários perdões, um atrás do outro. Se você quiser minha ajuda, por exemplo, aqui também na descrição do vídeo, eu acho que é o primeiro link, se eu não me engano, tem a Jornada do Perdão, que é um protocolo que eu criei com exercícios que você pode fazer se você acha que você precisa perdoar alguém, se você já nesse vídeo já identificou que tem alguém que você tem raiva, que passou por alguma coisa e você não aguenta mais guardar aquilo daquela pessoa, às vezes até um auto-perdão mesmo também, um processo de limpeza emocional. Vou deixar o link aqui também para você adquirir caso você queira, tá certo?
Lá vão ter exercícios. Você não vai precisar pensar em nada. Ela tá tudo organizadinho, tudo que você precisa fazer, auto-hipnose, reprogramações mentais, tudo lá. Todo o processo bem facilitado, bem simples, para você seguir durante 4 semanas, para você começar a limpar esse lixo emocional, tá? Mas enfim, então aqui é onde entra terapia, aqui é onde entra conhecimento, tá? Nessa parte aqui é onde você vai ter que começar a se alimentar de conhecimento. Livros, técnicas, ferramentas, terapias, vivências, tudo que você puder fazer nesse processo aqui é válido, tá? Principalmente terapia. Se você tem condição, já comece a fazer terapia, porque você, de uma forma ou de outra, você vai precisar. De um jeito ou de outro, você vai precisar. É óbvio que eu não estou dizendo que você não possa se tratar sozinho, mas com a ajuda de um profissional, se você não tiver essa expertise do que fazer, o profissional vai saber te ajudar, tá? E eu vou deixar meu contato aqui também, claro, caso você queira me procurar para fazer sessões de hipnose, que eu sou hipnoterapeuta e trato pessoas justamente com esses traumas, crenças limitantes, bloqueios. Nós fazemos toda essa limpeza maravilhosa, é só entrar aqui em contato comigo, conversar comigo direitinho para entender melhor, tá bom? Então, recapitulando, vou parar de alimentar minha mente com besteira, vou entender e identificar minhas sombras, vou começar o processo de limpeza emocional. Em paralelo a isso, o que é que eu posso fazer? Depois que eu faço essa limpeza emocional, que a minha vibração vai aumentando, por isso que é importante. O autoconhecimento não é só você sair estudando um monte de livro e ter um monte de informação na cabeça. O autoconhecimento é conhecimento e prática. Adere o conhecimento e sai praticando. Então, depois que você fizer essa limpeza, que você for limpando esses traumas, tirando a cada casquinha da cebola, você começa a implantar novos programas na sua mente, porque a sua mente estava cheia de programas limitadores, de pessoas da sua família, dos seus pais, dos seus professores, da sociedade, da cultura, todo aquele lixo que foi implementado na sua cabeça. E aí você já limpou. E aí agora vamos botar novas programações. Imagine que o seu computador, o seu cérebro é um computador, e aí você botou o antivírus, limpou tudo, tirou todos os programas que não funcionavam, deixou limpinho, fez uma restauração. Agora, o que fazer? Quais são os novos programas que eu vou colocar? E aí você vai escolher. Mais importante agora, foca no que eu vou dizer agora. É a parte, se duvidar, essa é a parte mais importante do vídeo. Cuidado quando você for reprogramar a mente. Porque eu já vi pessoas querendo reprogramar a mente, por exemplo, para ganhar um valor específico. Por exemplo, eu quero reprogramar a minha mente para eu ganhar todo mês 30 mil reais. Você fazendo isso, você está colocando mais um lixo, porque você está limitando o seu poder divino, você está limitando o universo a te mandar apenas 30 mil reais. Ou seja, você está indo contra o fluxo universal, né? Então, cuidado com a reprogramação que você vai colocar. Foque em uma reprogramação que elas estejam focadas com as verdades universais, com os princípios universais, tá? Eu, por exemplo, eu busco nos meus atendimentos colocar princípios do que Cristo falava, de como Cristo agia, né? De como Jesus agia, de como seres ascensionados, seres iluminados agiam. Então, quando você for reprogramar sua mente, você não pode limitá-las. Tem que ter cuidado, por isso que você tem que ter cuidado até com o profissional que você chama. Por quê? Porque você não pode simplesmente colocar um monte de programas, senão vão ser mais lixos. Mais e mais lixos. Todas as suas reprogramações, afirmações positivas, elas têm que ter uma ligação com as verdades universais. Se não tiver, se for apenas desejo do ego, eu quero reprogramar a minha mente para acreditar que eu posso comprar uma casa de R$1 milhão. Isso é um desejo puramente do seu ego. Então, você está limitando a sua mente, colocando mais uma sujeira. Eu não indico. Se você quiser fazer, só o que tem a Bambam aí, várias reprogramações que você pode fazer para cocriar isso, cocriar aquilo, não sei o que mais. Mas eu digo para você, é mais um lixo que você está botando. Você tem que limpar a sua mente e colocar verdades universais nela. Porque com as verdades universais na sua mente, como por exemplo, de gratidão, amor próprio, do ser divino que você é, quando você coloca tudo isso na sua mente, essas verdades universais, você fica um ser ilimitado. Você não pode ser um ser limitado.
Por mais que a sua limitação hoje, por exemplo, Mônica, eu não acho que para mim eu faturar 100 mil reais por mês é uma limitação, mas eu digo que é. Porque no dia que você estiver faturando 100 mil reais por mês, você vai achar que tá pouco. E aí você vai querer 1 milhão. E como é que você vai fazer 1 milhão se na sua mente só está reprogramado 100? Então você está assim limitando a sua mente novamente. Então toda vez, lembre-se, toda vez que você for fazer uma terapia, principalmente terapias que programam coisas na sua mente, tá? Tenha cuidado para não programar coisas específicas demais para sujar a sua mente. Foque nas verdades e princípios espirituais, universais, tá certo? É uma dica camarada que eu tô dando aqui para você. Agora que você já fez tudo isso, você reprogramou sua mente com as verdades universais, tirou toda a sujeira, né? Tá no processo. E aí você continua adquirindo conhecimento. E quais os conhecimentos que você pode adquirir? Leis universais, você precisa entender como funciona o universo. Afinal de contas, você está encarnado. Então, você precisa entender que você não é uma vítima do universo, que Deus não está castigando ninguém e que tem leis. E que se você não aprender a utilizar, você vai sofrer. Ponto. Depois que você aprender a usar essas leis, você vai começar a ver conteúdos, por exemplo, sobre iluminação, sobre centelha divina, como você fazer para alcançar esse estágio de você se tornar um com Cristo, de você se tornar um Cristo, por exemplo, de você se tornar um com Deus, de sentir Deus e não de acreditar num Deus que disseram para você acreditar. Não criarem uma forma de Deus para você e você, é nisso que eu acredito, sendo que você nunca sentiu, sendo que você nunca sentiu de verdade, você nunca experienciou nada. E você fica acreditando em coisas que as pessoas te dizem. Então busque, depois que você fizer toda essa limpeza, reprogramação, tudo, você foque em buscar sentir Deus em você. É a dica que eu te dou. E aí, Mônica, como é que eu faço isso? Em quem já alcançou. Você vai buscar conhecimento de quem já alcançou. Jesus, Buda, Osho, pessoas que possam trazer essa informação para você. Um conhecimento que eu estou adquirindo agora, que eu estou amando e faz muito sentido, é do Joel Goldsmith. Eu estou entrando de cabeça nos estudos do Joel Goldsmith e eu indico que você entre também. Se você quiser entender essa questão de iluminação, de sentir Deus, de presenciar, ter experiência com Deus, eu indico os conteúdos do Joel Goldsmith. Eu vou deixar aqui embaixo também os links dos livros dele. Caso você queira comprar os livros, você pode comprar por esse link da Amazon. Também vai estar ajudando o canal de alguma forma, tá, gente? Toda vez que você compra por um link que eu indicar aqui, você está ajudando o canal de alguma forma, tá bom? Se você quiser retribuir de alguma forma esse conhecimento, esse é o momento. Adquirindo alguma coisa para ajudar o canal a continuar passando esse conhecimento para todo mundo, tá certo? E aí começa o processo, né, com esses estudos de centelha, de como atingir, né, esse ser crístico que nós somos. É aí onde começa o processo de aprender a silenciar a mente, de aprender a cancelar todas as tagarelices da mente, de entender como é que eu faço para silenciar completamente os meus pensamentos e sair, transcender a minha mente, transcender a Matrix, transcender os meus programas para agir baseado no Deus que existe em mim. Fazer a vontade de Deus que existe em mim, tá? E não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quando você estiver fazendo a vontade de Deus, você não vai sentir falta. Você não vai ter a necessidade de achar que está faltando algo. Então não se preocupe, porque a vontade de Deus, quando ela estiver se expressando livremente e abundantemente através de você, você vai ser um ser muito feliz, assim espero. E aí começa aquele foco no presente, né? Aí você começa a aprender a ficar focado no presente, sair da mente. Como é uma coisa prática que eu faço, que eu vou dar a dica aqui para você. Sempre que eu percebo que eu estou pensando, aí eu volto para a minha respiração. Porque a mente não é para a gente estar usando toda hora. A mente é só uma ferramenta. Você não precisa estar pensando toda hora. Porque se você ficar toda hora imaginando casa, carro, apartamento. Vou imaginar aqui a vida dos meus sonhos. Vou passar aqui, 10 horas do meu dia fazendo visualização, fazendo isso. Você está fora da realidade. É como se você não estivesse aceitando a realidade que você está e estivesse fugindo dela. Tudo bem você fazer um exercício de visualização. Eu faço, eu adoro, eu indico para os meus pacientes, mas
Tem um momento pequeno ali do seu dia só para você convencer a sua mente para te ajudar a levar para aquele caminho. Mas você não precisa fazer o dia inteiro isso. Você não precisa estar fazendo coisas o dia inteiro, porque você tem que sair da mente. A ideia é que você saia da mente. Porque só assim que você vai conseguir acessar a centelha divina. Então, para ficar focado no presente, além da respiração, percebeu o que pensou, volta para a respiração. Outra coisa, vou lavar uma louça, vou tomar um banho. Foca no presente. Quando perceber que está pensando, foca no cair da água, em sentir a água na mão. Tudo isso, essa coisa clichê que todo mundo fala, é simples, mas é a pura verdade. Você precisa, para focar no presente, não precisa você fazer 3 horas de meditação, ir lá para os montes tibetanos, lá para os montes e não sei aonde, para você passar o dia inteiro. Não. A meditação, ela tem a ver com o estar presente. É o saber que você só tem um momento, que é o aqui e o agora. Nada mais. Você não tem o passado, o futuro, nada. Por mais que você diga, amanhã eu vou trabalhar. Não, você não vai trabalhar amanhã. Quando chegar o amanhã, já é o agora. Você vai trabalhar no agora, você não vai trabalhar amanhã. Então, amanhã não existe. E nem o passado. Só existe o agora. Então, é nele que você tem que focar. Toda vez que você começa a tomar banho ali e pensar em coisas aleatórias, você está fugindo do presente. E aí, se for uma coisa do passado, você está procurando criar uma depressão. Se for uma coisa do futuro, possivelmente você vai criar uma ansiedade, certo? Então é isso. Primeiro passo, parar de alimentar o corpo de forma geral, de forma holística, com coisas ruins. Primeiro passo. Segundo passo, entender as suas sombras, saber como elas agem na sua vida e quais são elas. Terceiro passo, limpeza, ressignificação de traumas, que é a ressignificação dessas sombras, que é onde começa todo o processo de perdão, de tudo que tem que fazer, começando pelo seu auto-perdão, claro. Quarto passo, reprogramar a mente com verdades universais, para que você entre no fluxo, você possa, para que com esses novos programas, com essas novas verdades, a sua vida comece a deslanchar, a sua vida comece a entrar no fluxo. E o quinto passo é silenciar a mente, aprender a silenciar a mente. Começar a ver conteúdo sobre isso, sobre acesso da centelha, sobre como iluminar, que esse é o caminho, tá certo? E aí nunca parar de estudar, nunca parar de absorver conhecimentos, nunca. Sempre estudar mais e mais, porque você só vai conseguir decodificar algo na sua mente quando você estuda. Se você não estuda, você não tem como decodificar. Então é ideal sim que você estude o máximo que você conseguir, até você conseguir transcender a mente de forma completa e aí deixar Cristo em você agir através de você. Se você gostou desse vídeo, você vai deixar aqui embaixo um comentário dizendo, vai dizer, eu sou o equilíbrio perfeito. Eu sou o equilíbrio perfeito. É a frase que você vai deixar aqui, você que chegou até o final. Então, obrigado por assistir até o final. Espero que você tenha gostado. Manda para os seus amigos, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo.